em todas as peças que eu tinha produzido de teste, de experimento durante esse período, e mandei para ela. Aquela preta e branca, tinha uma dos peixes, uma série de ilustrações assim. Aí ele me mandou de volta, ó, faz o que você quiser. Não quero nem saber, se vira aí, faz o que você quiser. Gostei do que você está me mostrando. E essa peça da Absolute não teve uma alteração no cliente. Nenhuma. Eles aprovaram sem contestar, sem nada. E nessa hora eu pensei assim, pô, maneiro, beleza. Achei um estilo para poder produzir o que eu quero. O cliente nunca mais vai me encher o saco com a alteração. Pronto, fechou, é o que eu quero fazer. Então, nesse momento, eu resolvi escolher entre o que eu fazia antes, que era aquela coisa Havaianas e tudo mais, que tinha bem mais trabalho, com certeza, porque era uma linguagem bem mais ampla, ou ficar feliz com o que eu estava fazendo, mesmo com menos trabalho naquele momento. E eu acabei optando por ficar mais feliz, escolhendo o estilo que eu estava tentando criar, mesmo que tivesse menos trabalho. E Absolute foi o primeiro trabalho que eu consegui pegar. Logo depois de Absolute, as coisas mudaram muito. Esse trabalho foi para a rua e as coisas mudaram bem. Foi uma divisão de fase na minha vida. O que eu fazia antes para depois do trabalho da Absolute. Durante esse processo de criação, a Absolute me pediu para documentar a produção, o que era inspiração e tudo mais. Aqui é foto do Tutti Frutti, logo quando abriu. Tinha um amigo nosso, você vê quanto tempo que tem. Eu fui pra lá tirar foto com a câmera, né? Eu ficou me olhando. Eu fui com um camarada meu que mora no Rio, que o nome dele é Arthur Cajá. Ele faz parte do Fuso Coletivo hoje em dia. Ele e o Ciano. E foi super engraçado, porque o Cajá é um cara grandão, bombadão, dentro do Tutti Frutti, xingando e gritando, porque as frutas estavam tudo arrumadinhas. O pessoal olhando assim, a gente foi documentar. Ali o lançamento, tinha as garrafas conceitos nos monitores e as garrafas impressas durante a exposição. Teve um lançamento em São Paulo e tudo mais. E foi super engraçado esse lançamento. Eu fui no dia de manhã e voltei à noite. Não fiquei nem, acho que eu fiquei 12 horas em São Paulo, para saber como que eu gosto daquele lugar. Vamos lá. Durante esse processo, eu fui trabalhando aquela série de ilustrações. Tiveram outros clientes, mas eu prometi ao Renato que eu ia mostrar o processo de produção. Então eu escolhi Banco do Brasil para poder mostrar o processo de produção. Banco do Brasil foi um trabalho que foi super divertido de produzir, teve um prazo maneiro. Eles liberaram quase, acho que uns 15 dias para cada peça. Era muita coisa. Estava acostumado a trabalhar com 2. Então, essa foi uma das peças do Banco do Brasil, que era focada em artes plásticas, cinema, acho que teatro, eu não me lembro qual eram os tópicos todos. Mas foi um trabalho super tranquilo, a negociação foi boa, o Marco resolveu essa parte toda. Essa era uma das coisas que era importante um agente. Se eu não tivesse esse agente, eu provavelmente teria mudado daqui há muito tempo antes. Não estaria trabalhando em Friburgo ainda. Então, por que eu escolhi o trabalho do Banco do Brasil? Acho que foi um dos poucos trabalhos que o cliente fez questão que eu assinasse as peças. Eles queriam as peças todas assinadas, a gente foi acompanhar fotografia, acompanhar como que ia ser a produção. É um trabalho que eu participei do início dele até a saída para a rua. Por isso que eu tenho tanto carinho por esse trabalho do Banco do Brasil. A minha assinatura no cantinho, viu? Eu falei que sou assinado. Então, essa é uma das outras peças, que é Artes Cênicas. Essa peça foi a pior de todas, para fechar. O cliente queria que eu fizesse uma máscara em todas elas. E eu passei uns 10 dias brigando com ele, porque ele queria que a minha máscara não parecesse um rosto. Foi exatamente o que eu fiz. Pô, eu tô desenhando uma máscara, não vai parecer um rosto. Como que eu vou fazer esse milagre? Foi a única peça que eles se meteram. Aí depois de muito custo, eu falei, beleza, não vai mais parecer um rosto. Eu cortei o queixo da máscara.
Aí eu mandei sem o queixo, ele falou, pô, agora não parece um rosto. É sério, parece piada, mas é sério. Depois de 10 dias brigando, eu fiquei o queixo fora e falou, pô, agora ficou bom. Essa é a peça final. Essa é uma outra da sequência, que era só sobre música. Todas essas peças, uma coisa legal, depois que eu consegui criar um estilo naquele trabalho da Absolute, quando o cliente ligava para o Marco para negociar, ele já não tinha mais aquela coisa tipo assim, preciso da referência do que vai vir, o que você quer que eu faça. Eu já sabia o que o cliente queria, era sempre esse tipo de coisa, e sempre teve quase nenhuma intervenção. No caso do Banco do Brasil, a única intervenção foi a máscara, que não podia aparecer o rosto. O resto das peças foram todas aprovadas de primeira. Essa é a peça final. Então, vamos tentar falar do processo de produção. O processo de produção é o mesmo desde 2007. Você vê que eu não sou criativo nem um pouco, né? Depois que eu descobri o que tinha que fazer, eu nunca mais mudei. Então o processo de produção até hoje é o mesmo. Eu vou tentar explicar como que é a produção daquelas peças civis do Banco do Brasil e tudo mais. Eu basicamente uso o Illustrator para as ilustrações, Flash para a geração dos padrões e aqueles fundos todos repetidos, e Photoshop para finalizar as peças. Vamos lá. Esses são os meus desenhos vetoriais. Aquela peça lá do música é basicamente composto por esses desenhos. 2 violões, um violino, um microfone, guitarra ali, bandeira, são só esses desenhos que tem lá. Eles são todos desenhados separados assim mesmo. Geralmente quando eu estou produzindo, o que acontece? Eu defino com o cliente, beleza, vamos trabalhar qual tema? Vou trabalhar, sei lá, Copa do Mundo. Eu listo o que eu vou desenhar e mando os preto e brancos para ele poder aprovar. Porque eu também não quero ficar refazendo depois, então eu aprovo primeiro. Mando os preto e brancos e ele me diz, beleza, esse objeto aqui tá ok, esse beleza, esse vai entrar, esse daqui não. Então, eu já corto e já deixo claro, lá na frente, se você resolver trocar, eu não vou trocar. Não tem jeito, depois se tiver colorido eu não vou trocar. Então essa fase é aprovação dos desenhos. Tranquilo. Vamos lá. Com aqueles desenhos prontos, eu geralmente discuto com o cliente uma paleta de cor. Beleza, vamos falar de copa, vai ser verde, amarelo e azul. Tradição, vai ser, sei lá, vermelho, laranja e roxo. Com essas cores definidas, eu crio uma paleta de cor que eu vou trabalhar. Geralmente eu não passo mais de 4 tons quando eu estou desenhando. São 3 tons para 4 tons de sombra, os 4 tons de base e os 4 de brilho. E ali meus outlines, que eu uso outline em tudo. Com essa paleta ele aprovou, pode passar, tranquilo. Ele aprovou e eu começo a colorir os desenhos. Ali está a base, a cor que eu defini lá. Tem as sombras, o brilho, e eu geralmente costumo brincar com tons intermediários, juntando a base com o brilho, a base com a sombra, para poder gerar outros tons. Com aquilo pronto, beleza. Defini, colori os objetos, tá lá. Eu faço um montão de variação de cores só para poder enganar e parecer que tem mais coisa desenhada. E mando essa variação já colorida para o cliente. Aí é a última chance que ele tem de alterar alguma coisa. Ele vai ver os objetos coloridos, não gostei desse daqui, não quero esse, quero que troque a cor. Com isso aprovado, vê se tem um mouse aí. Com isso aprovado, eu pego todas aquelas ilustrações. Esse script que está aqui é velho, eu já mudei ele um bocado, já adicionei outras funções, ele tem suporte agora à pressão da caneta para fazer escala, mas como não tinha caneta, eu trouxe o velho. Brincadeira, né? Pode brincar aí, não tem problema. Então, com aqueles objetos todos, eu dou a entrada nesse script, Action Script, e saio duplicando as paradas. Que eu não vou ficar duplicando igual um doente mental aqui no meu nome. Pelo amor de Deus, eu não achava que eu ficava fazendo isso, né? Então, esse script é responsável por gerar a base que eu vou trabalhar. Daquele script sai isso daí.
que é a minha base de trabalho lá. É o que eu vou usar para finalizar as imagens e adicionar as coisas. Então vamos lá. Você tem mouse aí, não tem? Dá uma clicada. Beleza, o que acontece? Eu peguei aquele script, aquela imagem base que o script me gerou e começo a adicionar objetos em cima só para leitura, só para organizar a leitura, porque aquilo sai um caos absurdo. Então eu pego aquele base, adiciono novos desenhos do que eu já tinha feito e organizo ele, para que você tenha pontos para poder olhar e não ficar aquela confusão. Cliquei de novo que ele vai voltar com os objetos que eu adicionei, só para poder ajudar a guiar o olho onde eu quero. Beleza. Com isso gerado, com meus objetos base e os objetos adicionais que eu usei para guiar a leitura, eu pego os outlines dele, o vetorial, e exporto ele só o fundo chapado em preto e branco, que eu vou começar a fazer o processo de coloração de sombra. Então vamos lá. Com o preto e branco eu pinto todas as sombras que eu quero para volume. Como é uma ilustração vetorial, é chapado. Vetorial, só você ficar usando gradiente e tudo mais, mas eu nunca gostei muito daqueles gradientes. Então eu acabei optando por arrumar um outro jeito para adicionar volume. Todas as sombras são pintadas com a questão de que está de plano, definindo plano e volume. Com a minha sombra, eu volto para o Photoshop, depois de pintar ela, eu pinto a sombra no Painter, geralmente. Que é mais fácil e tudo mais, e dá um efeito de... Eu prefiro, acho mais tranquilo de controlar essa coisa de luz e sombra. Com ele de volta, eu adiciono no Photoshop, coloco ele por cima num modo de camada tipo Multiply ou Linear Blur, sei lá, nem lembro qual que é. Eu vou testando qual que fica melhor. E tá aí a minha base já com volume e sombra. Com isso, eu vou adicionando alguns brilhos, uns pontinhos luminosos e tudo mais. Tudo no modo de camada acima. Pinto um amarelinho, mudo o modo de camada para dar um efeito de luz. Pode passar. Tá aí. Essa é a minha imagem final, que saiu lá daquela parada que eu uso lá de código para duplicar tudo. Um curso de programação que meu pai e minha mãe me escreveram serviram para alguma coisa depois de 15 anos quase. Aí estão os detalhes. O vetorial, da sombra, da iluminação ambiental. O que aconteceu também? Com a mudança que eu tive de estilo, do que eu fazia antes, que era aquela coisa Havaianas, para Absolute, eu consegui ganhar mais tempo com o cliente. Porque eu fazia o seguinte: pô, eu vou ter que duplicar isso tudo na mão, me arruma em 15 dias para trabalhar. Sério, eu funcionava, não é mentira não. Agora o que acontece? Eu falo com o cliente, ó, muito trabalhoso, vou levar 15 dias para fazer isso daí. E eu consegui ganhar mais tempo, além de ganhar a liberdade de fazer o que eu queria, sem muita intromissão. Lógico que nessa fase, tipo assim, define não sei o que, define o objeto, ainda tem uma intromissão do cliente. Muitas vezes não, tem até projetos que eles ligam, ó, o tema é esse, faz o que você quiser. Mas tem projetos também, quando é mais comercial, eu ainda tenho essa intromissão, mas é muito pouca. E eu consegui ganhar prazo com isso. Depois que eu mudei de um estilo para o outro, eu consegui barganhar porque as pessoas querem comprar aquilo. Uma coisa interessante que aconteceu nesse trabalho do Banco do Brasil, por isso que eu também gosto tanto dele, a agência do Banco do Brasil, que é a Artplan, se eu não me engano, entrou em contato com o Marco para negociar preço. E o Marco deu um valor para eles e eles acharam um absurdo de caro. Foi uma coisa que eles falaram, não quero pagar, não sei o quê. Aí eles contrataram um outro ilustrador. Eu até tenho um anúncio guardado em casa até hoje. E eles fizeram um anúncio com outro ilustrador. Não foi porque eu não fiz, mas ficou uma porcaria. Uma parada meio esquisita. O cara tentou fazer a mesma coisa que eu fazia, só que ficou bem pior. Aí o que aconteceu? Numa reunião, eu descobri isso conversando depois com o pessoal do Banco do Brasil, nas fotografias. Um diretor do Banco do Brasil chegou na agência e falou, não foi isso que eu contratei não, o que vocês fizeram? Aí o pessoal da agência ligou de novo pro Marco para chorar, que queria fazer. Aí quando eles chegaram de novo, o Marco falou, tá bom, beleza, vocês vão fechar o dobro do preço. E acabou que o trabalho que eles queriam fazer por um valor, eles tiveram que pagar o dobro. Depois, voltar até o Marco, negociar de novo para poder fazer. Então esse é um trabalho que eu gosto bastante, porque tem um monte de coisas envolvidas. Foi uma série de
acontecimentos que foi divertido de produzir. Então, vou mostrar uns outros projetos que aconteceram logo depois que eu defini o estilo. Então, o projeto que é o cartaz que o Renato fez. Esse foi um trabalho da Nike, que foi um trabalho para o final do ano. Eles contrataram também negociamos com marca e tudo mais, e a Nike contratou essa imagem para um mês. Foi só para o Natal. Eles contrataram essa imagem, foi tranquilo de produzir também. Eu consegui um bom prazo por causa dessa coisa de eles quererem comprar exatamente aquilo. Eles colocaram nas lojas, tinham como pintar dentro das lojas, você chegava com uma caneta no preto e branco e pintava e tudo mais. Esse é um trabalho de Jean, que também foi negociado lá pela Flair. E eles estavam falando de geração, novos talentos e tudo mais. E é um trabalho também que eu fiquei feliz que na época eu tive que assinar. Tem Guilherme Marconi, ilustrador, e Enel, que era o nome da campanha, falando sobre os novos talentos. Eu nem sei quem é essa banda, alguém sabe? Eu não sei, eu nunca nem ouvi a música, mas... Tá, durante a fase que eu estava definindo o estilo, esse é um dos trabalhos experimentais que eu resolvi produzir para poder ter algo para mostrar para o cliente. Então eu sempre achei maneiro essas bonequinhas russas, você vai desmontando e desmontando. E como eu gostava de juntar um monte de coisas, eu acabei optando por esse tema para poder fazer os testes. Essa é outra peça comercial. O que aconteceu? Eu já tinha trabalhado para o MAP naqueles VTs da Havaianas. Assim que eu comecei a pegar esses novos trabalhos e começar a divulgar, colocar no site e tudo mais, o pessoal da UMAP me procurou de novo, querendo fazer uma campanha nova da Havaianas com essa pegada. Foi até legal, teve muita gente que eu trabalhei naquela fase que eu fazia um tipo de trabalho e depois voltei a trabalhar de novo. Outro teste também, foi outra peça experimental. A minha esposa está ali com meu filho, ela é oriental, então eu acabei escolhendo o tema por causa disso. E são aquelas bonequinhas Kokeshi, aquela bonequinha japonesa e tudo mais. Foi um trabalho que um dos diretores de arte também viu no meu site. Eu acabei fazendo um outro trabalho relacionado ao Japão por causa disso. Acabava que eles viram uma coisa que eu tinha feito de teste, de experimental, e me contratavam para fazer algo parecido para a campanha. Esse é um pôster também que está lá acho que ainda está na layout. Eu fiz isso na época pro Zé e pro André. Eles estavam fazendo material para a agência e eu acabei desenhando essa peça. Foi uns testes que eu estava fazendo e eu desenhei isso para eles. Beleza. Voltando, o que aconteceu? Como eu falei, tinha muita coisa de videografismo acontecendo e tudo mais. Quando eu consegui definir um estilo, eu resolvi animar ele para ver o que ia acontecer. Vou animar esse monte de paradas junto e vamos ver o que vai dar. E acabou que a MTV me contratou para fazer um vídeo com esse tipo de linguagem. Se apertar aí, eu acho que vai. Esse era um vídeo que na época também eu estava tentando entrar para esse mercado de ilustração e vídeo, e os caras me contrataram. Eu falei, preciso de tempo. Foi um vídeo que levou 2 meses. Eu fui animando quando tinha tempo e acabou rolando depois. Foi uma experiência bem legal de trabalhar, só que eu nunca mais consegui fazer vídeo, porque eu não dava tempo. Eu não conseguia fazer tudo junto. Então, em 2008, depois de ter passado por essa fase toda, eu descobri que ter agente era uma parada maneiríssima. O cara fechava várias paradas pra mim, eu ficava em casa, trabalhando tranquilamente, ele me mandando trabalho. Então eu resolvi que, beleza, tem uma agência dessa no Brasil, vou bancar a cara de pau, vou procurar no resto do mundo. Foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei o meu portfólio, atualizei em 2008 e comecei a procurar agentes em outros lugares. After. Vamos lá. Em 2008 eu resolvi procurar novos agentes. Atualizei o meu site e comecei a correr atrás.
E eu entrei em contato com uma agência em Nova York, que era a Shannon. Eles ainda são meus representantes lá.